Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Ramo do WR Kits Channel e este é mais um vídeo em parceria com a Raiza. Visto que ainda estamos aqui com o cenário improvisado, ainda não estou com o laboratório montado, estamos trazendo umas aulas um pouco diferentes para vocês aqui, espero que gostem. E aproveitando uma demanda, aproveitando um pedido de assinantes, especialmente os nossos alunos do curso de áudio e amplificadores profissionais da Hotmart, já deixo o link na descrição para quem tiver interesse em investir nesse conhecimento, pois é um conhecimento muito aprofundado em projeto de circuitos amplificadores, manutenção e muito mais. Que eles solicitaram análises de circuitos comerciais aqui no canal com vocês, então acredito que seja bem válido isso. Pretendo trazer hoje a análise do famoso Stanner Top 500, um amplificador fabricado pela empresa Stanner. Vamos analisar especialmente a etapa de potência dele. Dá para aprender muito com esses circuitos amplificadores de nível comercial. E o Top 500 fez bastante sucesso nos anos 90, muitos adquiriam o produto. Ele é um amplificador interessante e bem bacana para aplicarmos em conhecimentos de eletrônica analógica. Fique atento na aula, eu vou explicar para você. Se gostou do conteúdo, se quer mais desse tipo de conteúdo, por favor, comente aqui embaixo e deixe sua opinião. Este vídeo é um oferecimento da Raiza, acesse raiza.com.br, turbine seu laboratório de eletrônica, tem estações de solda de primeira linha, linha Weller, muitos acessórios para você e você pode utilizar o cupom de desconto WR Kits Raiza na sua compra. Estão prontos para mais uma aula? Vamos nessa então, segura aí! Enquanto não vem a minha mesa aqui para montarmos o laboratório novo WR Kits, vamos apresentando aulas aqui mais a nível teórico, mas ao mesmo tempo atendendo pedidos de vocês. E eu tenho aqui este circuito amplificador, que é o circuito amplificador de potência da Stanner Top 500. Circuito amplificador de 1994, segundo o PDF que eu tenho aqui, ó. Aqui no PDF dele, que é o circuito completo, tem a data aí de 3 de agosto de 94, este circuito. Semana que vem eu pretendo trazer para vocês o de 98, que é um pouco diferente. Também podemos aprender bastante sobre a eletrônica analógica com ele. Este tipo de padrão de documentação aí de diagramas esquemáticos eu ensino no curso de KiCad. Para quem tiver interesse, é um curso que lançamos recentemente pela Hotmart também. Baixíssimo custo, aproveite e invista no seu conhecimento, que além de ensinar a desenhar esquemáticos a nível profissional, organização tanto para eletrônica analógica quanto para digital e embarcada, também as placas de circuito impresso, que eu ensino regras de projeto, como dominar a ferramenta, e é um software gratuito que roda em Windows, Linux, Mac e outras plataformas, multiplataformas também. Seguindo aqui, selecionei apenas o amplificador de potência, pois fica muito longo analisar o circuito completo. Mas é uma etapa que pode te ajudar em projetos de eletrônica analógica e nada impede de você copiar este circuito aí ou buscar aperfeiçoá-lo da melhor forma. E eu vou aos poucos identificando elementos do circuito nesta videoaula aqui, também fazendo um breve link com o nosso curso de áudio e amplificadores, pois lá os alunos aprenderam a projetar do zero um circuito como este, para você ter uma noção. Muitos alunos já estão inclusive projetando seus amplificadores e nos dando esse feedback que é muito gratificante. Começando pela entrada aqui. Aqui este sinal aqui, ó, esta linha de entrada começa aqui, pois ali para cima nós teríamos as etapas de pré-amplificação. O sinal encontra um capacitor eletrolítico. O seu menos está voltado para o sinal, uma vez que quando nós não temos sinal, subentende-se que o menor potencial elétrico estará concentrado aqui no plano de menos. Como já vimos em outras aulas aqui, inclusive em parceria com a Raiza, é interessante nós termos um capacitor bipolar nessa etapa de entrada aqui para ter a máxima fidelidade do áudio. Ele encontra um resistor de 1K5 que soma-se com esse de 27K para uma impedância de entrada do circuito. E utiliza-se esse resistor de 1K5 para, em conjunto com este capacitor aqui, ó, este de 100 picofarad, formar um filtro de RF, um filtro passa-baixas, que irá filtrar altas frequências. Então, frequências acima da faixa de áudio serão filtradas para o GND aqui, ó, como você pode observar.
aí não serão amplificadas. Isso é importantíssimo, nós evitarmos este tipo de amplificação. Nós encontramos aqui um par diferencial com dois BCs 327, transistores relativamente comuns, e PNP. O PNP nos garante uma queda de tensão. Nós precisamos de uma queda de tensão menor entre base e coletor, base e o coletor estão aqui, do que precisaríamos de uma queda de tensão na base emissor de um transistor NPN, que aí teríamos o emissor aqui para baixo dos NPNs. Por isso, em geral, é comum encontrarmos pares diferencial PNP no estágio de entrada. Então, par diferencial basicamente é esse estágio todo aqui, ó, que você vê, e utiliza-se par diferencial para termos rails de alimentação maiores, no caso de amplificadores de potência. Em geral, amplificadores operacionais precisam ter limites de tensão menores. Em geral, os amplificadores operacionais em geral é mais e menos 15 volts. Aqui eu vou trabalhar com um nível de tensão um pouco maior. E nós temos também a polarização aqui deste par diferencial, que é composta por este resistor aqui de 47K, que ele está ligado aqui como feedback. Então, seguindo esse caminho aqui, esta linha aqui é a linha do meu sinal de saída já. E a nível de polarização DC, nós temos praticamente neste ponto aqui um 0 volts, ó, neste ponto aqui do circuito. Tá certo? Então, esse é a polarização inicial do meu estágio. O projetista não se preocupou muito em fazer uma fonte de corrente independente, ele utilizou um simples resistor aqui no projeto. O coletor desse transistor foi ligado direto ao rail de -V. E nós temos aqui, para manobrar esta tensão de coletor, este único resistor aqui de 470 ohms. Então, o nosso sinal, ele entra na base aqui, ele surge no coletor e já vai para o amplificador de tensão. Ainda nós podemos destacar aqui que temos um filtro pi aqui, ó. 150 ohms este resistor aqui e 100 microfarad por 50 volts, que formam um filtro pi para frequências que possam vir a causar ruído que venham da fonte de alimentação. E ele funciona como um passa-baixas para estas frequências, e em estágios mais para frente no circuito amplificador é comum nós temos estes filtros, como explicado lá no curso de áudio, e ensinamos inclusive a projetar estes filtros, pois os estágios mais à frente são os estágios mais sensíveis do circuito amplificador. O sinal, portanto, surge no coletor desse BC aqui e é aplicado ao meu amplificador de tensão, que é feito com este BC 549, eu acho que é 5490, eu não sei se existe, deve ser 549, alguma letra talvez, aí teria que pesquisar com mais atenção qual é exatamente este transistor, mas eu acho que é um 549. Este capacitor aqui é o capacitor de Miller, também filtro para frequências indesejáveis, então elas não serão amplificadas pelo amplificador de tensão. Elas encontram este capacitor e passam reto aqui, ó, não sendo amplificadas pelo transistor. Também ensinamos a calcular este capacitor lá no curso de áudio amplificadores, cujo link está aí na descrição. Amplificador de tensão tem como carga, então, toda essa galera aqui, ó. A minha carga de coletor vista pelo amplificador de tensão são estes componentes que vemos aqui. Então aqui é interessante destacar algumas coisas. Nós temos, por exemplo, ao invés de um multiplicador de VBE, nós temos um conjunto aqui de 3 diodos, um N4002, este aqui e este aqui, que garantem uma queda aí típica de diodos de silício de 0,7 volts. No entanto, nós temos um trimpote aqui de 100 ohms.
Aí eu somo aqui estas quedas, nós temos, portanto, algo em torno de 2,1 volts, que é 0,7 vezes 3, pois são 3 diodos. Porém, eu consigo ajustar, por causa do trimpote aqui, eu consigo ajustar essa tensão entre 2,1 até um valor mais alto, que é o valor necessário para polarizar o estágio de potência, os transistores de potência, um pouco acima da região de corte. Então perceba o seguinte, o meu sinal surge neste ponto aqui, eu vou deslocar a referência no catodo desse diodo, portanto, um sinal alternado aqui neste nó, como você está vendo aqui, vai deslocar a referência de tensão em um N4002. Vimos na aula passada, inclusive, e é o mesmo conceito para este circuito aqui que aplicamos ao multiplicador de VBE da aula passada, só que aqui o fabricante utilizou 3 diodos e um trimpote de ajuste. Deslocando essa referência, eu acabo deslocando também a tensão neste nó aqui. Concorda comigo? Eu provoco uma variação neste nó a partir deste nó inferior. Porém, eles estarão distantes, sempre distantes, o valor de tensão de bias, que é a tensão entre este ponto e este ponto aqui, que é algo entre 2,1 e 3 volts, mais ou menos. Podemos avaliar assim. Então, eu terei neste ponto de baixo a minha tensão, meu sinal variando, e neste nó de cima eu vou ter o sinal também variando da mesma forma, por tabela, e essa distância entre os dois sinais, como também vimos na aula passada, é justamente a minha tensão de bias. Semiciclo positivo, este estágio aqui é responsável por enviar para a carga, e o semiciclo negativo, este estágio de baixo aqui, é o responsável por enviar para a carga. Nós temos 2 resistores aqui responsáveis pela polarização também, certo? Estes resistores funcionam como uma fonte de corrente, mas existe um artifício da eletrônica analógica muito inteligente, diga-se de passagem, que é utilizar da realimentação positiva ao nosso favor. Como isso? Depois eu vou explicar o estágio de potência. Primeiro vamos enxergar o sinal chegando aqui na saída. Está ali ele. Só que como ele está na saída, ele está aqui também, né? Isso é um nó único. Todo esse fio aqui que você enxerga aqui, ó, isso aqui tudo é um nó único. Então, o meu sinal de saída surge aqui, neste capacitor aqui, no negativo desse capacitor de 47, e eu terei refletido aqui em cima também. Perfeito? O que acontece é o seguinte, galera. Como eu tenho o meu sinal variando nestes 2 pontos aqui, este resistor aqui se comportará como uma fonte de corrente, pois sua impedância vai ser infinita para o sinal, pois eu tenho o sinal variando em cima e embaixo dele de forma conjunta. Isso me garante que eu não tenha uma variação de queda de tensão sobre o resistor. Então é isso que está acontecendo. E eu garanto, portanto, uma impedância de coletor, uma carga maior aqui para o meu amplificador de tensão, com este capacitor aqui. E este capacitor aqui é o famoso capacitor de bootstrap. Essa técnica de bootstrapping é justamente nós garantirmos uma impedância maior com um simples resistor, transformando em uma fonte de corrente independente, com esta técnica de realimentação positiva utilizada ao nosso favor. O bootstrap é aquele pequeno pedaço de tecido que você tem nas botas de cowboy. Se você buscar aí no Google uma foto de bota de cowboy, vai ver, e é o que o cowboy usa para puxar a bota e calçá-la. Então você pode transmitir esse movimento
de calçar a bota de cowboy, o bootstrap puxado, como o que ocorre neste capacitor aqui. Acredito que daí venha o nome bootstrap para esta técnica tão conhecida de eletrônica analógica. Mais sobre isso, eu recomendo demais para vocês o livro A Arte da Eletrônica. Pode comprar a versão traduzida, que é bastante fidedigna em relação ao conteúdo original, The Art of Electronics, e eu deixo o link aqui para você que tem interesse neste livro, que é basicamente a Bíblia da eletrônica. Você vai aprender demais neste livro, certo? A Arte da Eletrônica. O que mais aqui? Meu sinal é aplicado às bases dos transistores de potência. Aqui na etapa de potência, nós temos ainda alguma preocupação em filtragem. Nós temos os resistores de emissor, aqui 0,22, que eu ensinei você a calcular lá no curso de áudio. É raríssimo você ver como se calcula, como se dimensiona esses resistores de emissor. Lá no curso tem o passo a passo com apostilas de apoio. E nós temos também o sinal aplicado aos transistores, que aqui o fabricante dá algumas opções, por exemplo, o BD139, que é esse NPN aqui, e o seu complementar, o BD140, que é esse PNP aqui. Mas você que já olhou o diagrama com atenção, já verificou que nós temos dois NPNs na saída principal aqui, o 2N3055 e o 2N3055 aqui embaixo. Isso caracteriza esse amplificador como uma topologia quase complementar, pois ela é composta de um par Darlington e um par realimentado, que também é conhecido como topologia Zicli. Pesquise, ou se você quer, também tem no livro A Arte da Eletrônica. Esta topologia aqui é conhecida como o par realimentado, par em feedback, ou Zicli, que consiste em um transistor PNP na frente de um NPN. Vantagem desta técnica, eu tenho transistores na etapa principal de potência praticamente casados, uma vez que mesmo utilizando NPN e PNP em complemento, eles não estarão 100% casados. É claro que ainda utilizando dois NPNs, eles não estarão 100% casados, mas nós conseguimos aí algo um pouco mais próximo um do outro. Até muitas vezes pode ser difícil de você conseguir um PNP complementar, principalmente nos anos 90, nessa época aqui, o 2N3055 dominava mesmo as saídas de áudio, o seu complementar era um pouco mais difícil de conseguir, certo? Só que aqui você pode enxergar exatamente como nós ensinamos nas etapas de potência, aquele par, o par completo ali em topologia complementar, um amplificador então de potência em classe AB, onde eu polarizo os transistores ligeiramente acima da região de corte, garantindo uma corrente de repouso o mais baixa possível e eliminando a distorção por cruzamento. Meu sinal surge na saída, eu tenho ainda a minha rede de saída aqui composta pelo Zobel e pelo Bucherot. Também ensinamos detalhadamente para vocês no curso de áudio e amplificadores profissionais estes filtros de saída aqui. E é aplicada a minha carga de 8 ohms, o meu alto-falante. E ainda o fabricante adicionou aqui um tweeter. Tweeter que tem um divisor de frequência aqui específico. Também ensinamos a calcular lá no curso, detalhadamente. E a possibilidade do usuário ligar ou desligar. Então, se não me engano, tinha no painel mesmo da Top 500 uma chave de on-off para esse tweeter aí. Aí se o camarada quisesse usar um contrabaixo, por exemplo, ele desligava o tweeter. É uma opção. O circuito é alimentado em mais e menos 38 volts. Então nós podemos estimar a potência desse circuito. Sendo um pouco conservadores, podemos
dizer aí que na carga nós teremos algo em torno de mais e menos 30 volts. Com isso nós temos um VPP de 60 volts. Pode ser um pouquinho mais, mas idealmente lembre-se que seria no máximo, se é mais e menos 38, eu teria 38 vezes 2, que é 76 volts sobre a carga. Então seria o máximo possível, mas na prática nós teremos as perdas nos transistores, como já sabemos. Então por isso vamos considerar aí uns 60 volts em cima da carga. Então 60 volts, tensão pico a pico, a equação é VPP ao quadrado dividido por 8 vezes a carga. 8 vezes a carga quando eu utilizo VPP. Se eu utilizasse tensão RMS, eu faria tensão RMS ao quadrado sobre RL, que é a carga. Mas eu gosto de trabalhar com VPP. Então 60 vezes 60 dividido por 8 vezes 8, que é 64, nos dá uma potência máxima de 56,25 watts para este circuito amplificador. Na prática pode ser um pouco mais, pois aqui eu removi 8 volts de mais V e menos 8 de menos V, né? Considerei 60 em cima do alto-falante. Mas é isso aí. Essa foi a análise. Gostou do vídeo? Eu acho que deu uma boa clareada. Você que ainda tinha dúvidas em alguns circuitos, ajuda bastante. Gosta desse tipo de vídeo? Posso trazer mais. Inclusive, por enquanto que eu ainda estou sem laboratório, fica mais simples trazer aulas com uma abordagem mais teórica para ajudar todos vocês. Deixe seu comentário aqui embaixo. E esse foi mais um vídeo em parceria com a Raiza. Like de sempre, compartilhe o conteúdo com todos os seus amigos, é importante. Compartilhe com todos os seus amigos interessados em eletrônica. Aqui temos mais de 2.900 vídeos no canal. Muito obrigado por assistir como sempre. Isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Me siga no Instagram, no Twitter, no Telegram, nossa fanpage no Facebook também. Um abração e até o próximo vídeo.